Amigos da TV do Povo, que não dá para entender que em 1988 foi feita a Constituição Federal do Brasil, essa que está atualmente em vigor. Aí o criador dela, ou o mentor dela, cai de helicóptero no meio do mar do nada. Agora nós temos aí em seguida, antes o avô do nosso atual senador, Aécio Neves, o Tancredo Neves, ganha as diretas já pelo parlamento, ainda não foi voto popular. O cara não assumiu a rampa, subiu a rampa morto. PC Farias morreu, mataram ele, ninguém sabe. Quando não mata, tira o cara. Agora, um dia antes de homologar as delações e as coisas da Lava Jato, morre Teori Zavascki. Um acidente ainda inexplicável. Morreu aos 68 anos de idade. Pô, novo. Saiu de São Paulo no avião. Ele é o ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Viajava de São Paulo para o litoral sul do Rio de Janeiro. E 3 filhos. E estava na Suprema Corte desde 2012. Olha só. Atualizado agora, 15 minutos, no nosso site atvdopovo.wmx.net.br. O relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki, morreu na tarde desta quinta-feira, 19, aos 68 anos, após queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A morte de Teori foi confirmada pelo filho magistrado Francisco Zavascki em uma rede social às 18 horas e 5 minutos. A tragédia gerou uma consternação no meio jurídico, político e empresarial. Tão logo a informação foi confirmada, autoridades, entidades e empresas passaram a repercutir a morte. No início da noite, o presidente da República, que era vice-presidente, Michel Temer, fez um pronunciamento no Palácio do Planalto, no qual lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal e anunciou ter decreto oficial, luto oficial de 3 dias. Na rápida fala, Temer disse que o magistrado era um homem de bem, abre e fecha aspas, abre aspas, orgulho para todos os brasileiros, fecha aspas. A repercussão da morte, abre aspas, o ministro Teori era um homem de bem e era orgulhoso, e era um orgulho para todos os brasileiros. Nós estávamos decretando luto oficial por um período de dias, uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais, ao povo brasileiro. Declarou, fecha aspas, declarou o PMDBista no seu pronunciamento. Um dos 3 filhos do ministro do STF, Francisco Frem Zavascki, o cara tá prenho, hein? Comunicou a morte do pai no Facebook, abre aspas, caros amigos, acabamos de receber confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força, fecha aspas. Às 17h22, Francisco já havia publicado, abre aspas, agora, amigos, infelizmente o pai estava no avião que caiu, por favor, orem por um milagre, fecha aspas. Os rumores sobre a morte de Teori Zavascki chegaram ao STF no meio da tarde desta quinta. O tribunal foi informado de que o ministro estava na lista de passageiros da aeronave que caiu no litoral fluminense. A lista foi entregue para o presidente da Corte, para a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, e também para o presidente da República, Michel Temer. A Infraero informou que a aeronave prefixo PR SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C-90, decolou a 1h01 da tarde do campo de Marte, na capital paulista. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para 8 pessoas. A ANAC informou que a documentação da aeronave estava em dia, com o certificado válido até abril de 2022 e a inspeção da manutenção anual válida até abril de 2017. Faltava ainda 3 meses. O dono e operador da aeronave é o Hotel Emiliano, segundo informações de abril de 2016, disponíveis no Registro Aeronáutico Brasileiro, documento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, que reúne uma relação de todas as aeronaves brasileiras certificadas pela ANAC. Carlos Alberto Filgueiras, que era o proprietário do avião e dono do grupo Emiliano, também estava na aeronave. Em nota, o grupo confirmou que o empresário e o piloto do avião também morreram no acidente. Segundo textos,
o texto, os Filgueiras e Teori Zavascki eram amigos próximos. Abre aspas, o grupo Emiliano lamentavelmente confirma a morte de Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56 anos, no acidente aéreo ocorrido hoje em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavascki eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do político. A empresa informa ainda que está à disposição de autoridades, colaborando com as investigações em curso, diz a nota, fecha aspas. Viúvo desde 2013, deixa 3 filhos. Ele se tornou ministro do STF em 2012 por indicação do então presidente da República, Dilma Rousseff. O magistrado teve o nome aprovado no Senado com 54 votos favoráveis e 4 contrários. Ele substituiu o ministro César Peluso, que estava se aposentando no mesmo ano. Na carreira anterior ao STF, Teori se especializou em direito tributário. Ele foi indicado para o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas foi nomeado para a Corte Superior em 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No STJ, ele atuou na primeira turma e na primeira sessão, especializadas em matérias de direito público. Entre as pautas julgadas pelo colegiado estão ações ligadas a servidores públicos, improbidade administrativas e tributos. Natural de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, além de ter sido ministro do STF e do STJ, Teori também presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entre 2001 e 2003, e atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral na década de 1990. Ele ingressou na carreira jurídica em 1971 em Porto Alegre como advogado concursado do Banco Central, onde atuou por 7 anos. Nos anos 80, o magistrado se transferiu para a Superintendência Jurídica do Banco Meridional do Brasil. Os motivos da queda do avião. Segundo o aeroporto do Paraty, o avião saiu de São Paulo e caiu 2 km de distância da cabeceira da pista. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a FAB, 4 pessoas estavam a bordo. Por volta de 2h50, a Polícia Militar disponibilizou uma lancha para auxiliar nas buscas. A capital dos portos e o Corpo de Bombeiros também trabalhavam no resgate. Na tarde desta quinta-feira, a Infraero informou à imprensa que a aeronave prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C-90, decolou às 13h01 do campo de Marte, São Paulo, destino a Paraty. A aeronave é de pequeno porte e tem capacidade para 8 pessoas. A Marinha disse ter sido informada do acidente às 13h45. Rumores sobre a morte de Teori começaram a chegar no STF no meio da tarde desta quinta-feira. Assim que foi informada sobre o acidente, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que havia acabado de desembarcar em Belo Horizonte, retornou à capital federal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Gilmar Mendes, que está de férias em Lisboa, deve retornar ao Brasil nesta sexta-feira. Teori Zavascki tem a sua atuação no STF, além dos processos regulares da Corte. O ministro acumulava em seu gabinete mais de 50 inquéritos, principalmente em ações penais da Lava Jato. No momento, o caso mais importante que ainda aguardava a sua homologação era a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht. O ato que oficialmente reconhece a validade jurídica dos acordos estava previsto para o início de fevereiro. Só a partir dele, a Procuradoria-Geral da República poderia iniciar novas investigações com base nos depoimentos. Na análise do caso, Teori era considerado pelos pares e advogados um relator técnico e discreto, nunca concedeu entrevista e sobre o assunto e só se manifestava nos autos. Uma das decisões mais marcantes no final de 2015 convocou uma sessão extraordinária na segunda turma, responsável pela Lava Jato, para confirmar uma ordem de prisão do então senador Delcídio do Amaral e do dono do banco BTG André Esteves. Na época, veio à tona a gravação com indícios de que ambos pretendiam comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. O presidente... Abre aspas, o presidente, caso apresenta linha de muito maior gravidade. O parlamentar não está praticando crimes qualquer, está atentando contra a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, disse o ministro Teori, que faleceu. A outra decisão marcante foi o voto permitido
permitindo a prisão de condenados após a segunda instância. Como relator, Theory teve a adesão de outros 6 ministros na corte: Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 4 votaram de forma contrária, que são Rosa Weber, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. O julgamento levou à reação da própria classe política. No fim de maio veio à tona uma gravação na qual o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, atacou a mudança de jurisprudência em uma conversa com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Essa Transpetro é uma das empresas terceirizadas da Petrobras. No diálogo, o senador do PMDB, investigado pela Lava Jato, afirma que o Congresso Nacional precisa aprovar uma nova lei para restabelecer as prisões somente após o trânsito em julgado. A fala do presidente do Senado foi interpretada por procuradores da República como indício de uma tentativa de atrapalhar as investigações do caso e chegou a embasar o pedido de prisão apresentado pelo Supremo Tribunal contra Renan Porjanot. Relator da Lava Jato no STF, o ministro Theory Zavascki rejeitou o pedido de prisão. A irritação de Renan Calheiros foi motivada em parte pelo fato de que a decisão do Supremo de rever a regra de execução das prisões serviu como estímulo às delações premiadas, na medida em que, temendo a prisão mais rápida, muitos investigados acabaram fechando acordos de colaboração com a justiça em troca do abrandamento da pena. Agora vamos falar do futuro da Lava Jato. Com a confirmação da morte do ministro Theory Zavascki, os processos relacionados à operação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal podem ficar sob relatoria de um novo ministro indicado pelo presidente Michel Temer. Neste momento que eu aumento o tom da minha fala, porque podem ser redistribuídos pela presidente do STF por algum magistrado que já ocupe cadeira na corte. Mas se o Michel Temer se o relator for de alguém do Michel Temer, ninguém mais cai. Como relator, Theory era responsável pelas análises de denúncias, recursos e delações premiadas no âmbito da operação. De acordo com o artigo 38, inciso 4 do Regimento Interno do STF, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, o relator de um processo é substituído pelo ministro nomeado para a sua vaga. Outra possibilidade também prevista no artigo 68 do regimento, porém, é uma redistribuição dos processos pela presidente do STF, Carmen Lúcia, em caráter excepcional. Bom, a trajetória de Theory nasceu em 15 de agosto de 1948 em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e era mestre e doutor de Direito Processual Civil pela mesma universidade. Ingressou na advocacia em 1971, foi professor de Direito desta mesma universidade do Rio dos Sinos e da Universidade de Brasília, além de advogado do Banco Central do Brasil. Foi nomeado juiz federal em 1979 e exerceu cargos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entre 1989 e 2003. Ele chegou a presidir o tribunal o tribunal na época. Theory também foi ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2003 a 2012, onde chegou a ser presidente da primeira turma no biênio 2004-2006 e presidente da primeira sessão de 2009-2011. Em 2012, durante o governo da Dilma, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Corte Suprema, presidiu a segunda turma de 2014 a 2015. Atualmente era relator dos processos da Operação Lava Jato. Theory tem 6 publicações em direito de sua autoria, além de outros 28 em coautoria. Recebeu diversas condecorações, títulos e medalhas, como ordens do mérito, do Judiciário, do Trabalho Militar, além de outras regionais. Foi membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e Instituto Brasileiro de Direito Processual. Bom, eu encerro a minha fala do mesmo jeito que eu a iniciei. Morreu o Tancredo Neves assim que entrar na rampa do Palácio da Liberdade. Morreu o criador da Constituição Federal do Brasil de 1988, Ulisses Guimarães. E morreu PC Farias. E agora morre o ministro que ia fazer ia homologar as delações premiadas de 77 ministros, de 77 executivos da Odebrecht, da maior corrupção desenfreada do nosso país. Fica aí nosso alerta. Se você gostou dessa matéria de nossa interpretação, do nosso jeito, deixa aqui o seu like, a sua inscrição em youtube.com/TV do Povo e compartilhe nas redes sociais.
Não esqueça de clicar na engrenagem, sininho após a inscrição, que essa engrenagem, sininho aparece, e marque a caixinha, tá bom? A TV do Povo, a gente se enluta aqui. Aqui, ó.